Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Na nossa viagem pelos livros da Bíblia, nós estamos já chegando hoje no penúltimo livro, livro de Judas, no nosso estudo Rota 66. Vai ficar faltando o livro do Apocalipse e nós queremos encerrar hoje o que nós estamos estudando por último nessas últimas semanas a respeito das cartas gerais ou universais. Você se lembre, eu quero recordar que as cartas gerais universais são aquelas que foram escritas pelos autores, não endereçadas a uma igreja específica ou uma pessoa especificamente, mas foram endereçadas para igrejas de uma determinada região. Então, nós estamos estudando e vimos que temos a carta aos Hebreus, nós vimos também que a carta de Tiago também está dentro dessa categoria. Nós estudamos 1ª e 2ª de Pedro, nós estudamos sobre 1ª, 2ª e 3ª de João, e hoje, finalmente, dando destaque, nós vamos estudar a respeito do livro de Judas, um livro pequeno de apenas 25 versículos, mas que também tem, como todos os demais, ensinamentos preciosos para a vida da igreja. E nós vamos começar falando primeiramente pelo autor, quem poderia ser Judas, o autor dessa carta. Tirando o fato de que Judas Iscariotes foi aquele quem traiu e ele também morreu bem cedo, destacamos ele dessa lista, nós temos ainda 3 outros nomes de Judas na Bíblia que estão relacionadas especialmente à igreja de Jerusalém, que poderiam ser os possíveis autores dessa carta. O primeiro deles é esse. É Judas, filho de Tiago, um dos apóstolos de Jesus. Em Lucas 6, versículo 16, diz lá o texto, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Por que está citando Judas Iscariotes aqui? É porque é o finalzinho do texto, onde Jesus está chamando os seus apóstolos. Então, o verso de número 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, para distinguir um Judas aí do outro. Então, temos o primeiro, que é Judas, filho de Tiago. Lembrando que esse Tiago não é o apóstolo, não é o irmão de Jesus que escreveu a respeito do livro de Tiago. Então, são pessoas diferentes. Apenas aqui está citando que esse Judas tinha um pai que o nome era Tiago. Pois bem, quem mais poderia ser? A Bíblia fala no livro de Atos de Judas Barsabás. Ele foi com Paulo, Barnabé e Silas para Antioquia, logo depois do Concílio de Jerusalém, que está registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E olha o que o texto então nos diz. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, reunidos ali no concílio, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, assim que o concílio acabou, era necessário levar essa notícia para as igrejas. Então, a igreja resolveu enviar, junto com Paulo e Barnabé, esses 2 homens chamados Judas, Barsabás e Silas. E eles, então, se encaminharam para Antioquia. Esse seria, então, um segundo possível autor da carta. Mas nós também temos Judas, irmão de Jesus. Isso está registrado em Mateus 13, 55, bem como Marcos 6, versículo 3. E o texto, então, diz, não é este o filho do carpinteiro? Está falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? E aí relaciona os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Então, os 4 irmãos de Jesus, ou chamados de meio-irmão, porque, na verdade, eram filhos de Maria, mas não eram, e de José, ao passo que Jesus, nós sabemos, ele teve um nascimento espetacular, vindo do Espírito Santo, fecundando o ventre de Maria.
Então, por isso são chamados de meu irmão. Mas são esses: Tiago, José, Simão e Judas. Então, diante desses três nomes, a maioria dos estudiosos atribui ao irmão de Jesus a autoria dessa carta. E o versículo 1 de Judas diz exatamente assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olha que interessante. Primeiro que ele diz aqui que ele é irmão de Tiago, então ele está falando do Tiago que escreveu aquela carta, aquela epístola também, e ele não se intitula irmão de Jesus Cristo, faz isso indiretamente quando diz que é irmão de Tiago, mas ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Então, a apresentação de Judas na sua carta diz que ele é um servo de Jesus Cristo. Então, ele se intitula dessa maneira, e isso mostra a sua humildade, a sua maneira de se apresentar, não querendo dizer, olha, eu sou irmão de Jesus ou coisa parecida, mas se colocando também como um servo do Senhor Jesus, como também os demais membros da igreja. Um outro detalhe importante a respeito de Judas, que na verdade não diz respeito apenas a ele, mas aos irmãos de Jesus, é que ele não creu em Jesus junto com os seus irmãos durante o ministério terreno de Jesus. Nós vimos isso quando falamos de Tiago, a carta a Tiago, né, de Tiago, e vimos e citamos Mateus 12, 46 a 50, bem como João 7, de 1 a 5. E João 7, o verso 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você se lembra desse texto, quando falaram para Jesus: olha, os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora, te procurando. E ele falou: quem são meus irmãos e minha mãe? E ele então aponta para os seus discípulos ali, junto com ele, e o verso de número 5 destaca: nem mesmo seus irmãos criam nele. Contudo, apesar dessa informação, a gente entende, e alguns estudiosos também dizem isso, que a sua conversão pode ter sido como resultado da ressurreição de Cristo. Por que nós afirmamos isso? Porque o texto de Paulo, escrevendo a sua carta no capítulo 15 para Coríntios, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ele está citando aqui Tiago, o apóstolo, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, mas nós percebemos aqui que Tiago, então, ele mais tarde, né, viu o Senhor ressurreto, e o texto acrescenta, e eu grifo aí, por todos os apóstolos. Então, Judas, esse irmão de Jesus, ele também provavelmente se converteu a partir de Cristo ressurreto. Uma outra informação é que ele estava no cenáculo com os outros apóstolos, junto com Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, aguardando a promessa do Espírito Santo na ascensão de Jesus. Isso está registrado em Atos capítulo 1, versículos 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Quem estava ali naquele cenáculo? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, essa frase identifica que Judas, o irmão de Jesus, também estava ali no cenáculo no momento da ascensão de Cristo. Eusébio de Cesareia, e a data dele ali é de 270, aproximadamente, a 339, que sim, foi o ano da sua morte, ele dizia o seguinte: os netos de Judas, e ele se refere a esse Judas, foram líderes da igreja e uma vez foram interrogados pelo imperador Domiciano,
Lembrando que Domiciano foi do ano 81 a 96 depois de Cristo. Eusébio de Cesareia, mais tarde, um pai da igreja, né, do período da patrística ali, ele então cita que os netos de Judas, eles foram líderes da igreja, ele está falando aqui de Jerusalém, e ainda foram interrogados pelo imperador Domiciano, que foi um terrível imperador que perseguiu muito a igreja de Cristo. Qual o local da escrita desta epístola? Em algum lugar da Palestina, então nós atribuímos que é um lugar desconhecido. Nós não temos exatamente a informação de onde foi. Qual a data? Entre 65 a 80 depois de Cristo. Então, foi nesse período que ela provavelmente foi escrita. O destinatário da carta, nós também não sabemos, uma região específica, como outras que nós já vimos, como, por exemplo, 1ª, 2ª e 3ª de João, foram escritos para crentes da região da Ásia Menor, né, que era uma província romana. Aqui não há essa informação, mas o que o próprio conteúdo da carta nos mostra é que ela foi destinada para crentes ameaçados por heresias. A gente tem visto isso, que as heresias estavam entrando ali na Igreja de Cristo, e os apóstolos, então, especialmente, eles foram instrumentos para combater essas heresias. Seguindo aqui, nós temos o texto-chave da epístola. Verso de número 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando você assiste uma palestra do reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a intenção primeira de Judas era tratar a respeito da salvação, da soteriologia, a doutrina da salvação. Mas veja, ele está escrevendo, mas ele então se sente impelido a escrever sobre algo que era um pouco mais urgente, que era exatamente a entrada das heresias na igreja. Ele então exorta aqueles crentes a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse é o versículo-chave, né, de toda a epístola. Temos também um pouquinho antes disso, né, antes de entrar na expressão-chave, nós temos aí o verbo batalhar, usado no texto, que é a ideia de agonizar. O que Judas tem em mente é que a igreja sofreria muito, agonizaria, batalhando, lutando contra as heresias que estavam entrando e assolando a vida da igreja. Então, o reverendo Hernandes diz que trata-se da defesa do verdadeiro evangelho. Essa é a frase que ele usa para destacar a importância dessa epístola nas escrituras sagradas. A expressão-chave, portanto, é combate aos falsos mestres. Porque, veja bem, as heresias entravam a partir do momento que os falsos mestres também entravam na igreja e sorrateiramente iam disseminando as suas ideias erradas. Quem são os personagens dessa carta? Nós temos dois: Judas, que é o meio-irmão de Cristo, que é o próprio autor, e nós temos ainda Tiago, que é o seu irmão, líder de uma congregação em Jerusalém. No versículo 1 ele cita, porque ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então, um outro personagem dessa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Seguindo aqui, nós temos os propósitos que essa carta foi escrita. Primeiro delas, o verso 3 vai nos dizer isso: encorajar os crentes a batalhar pela fé cristã. Então, o texto nós já citamos, mas lá no final ele diz: exortando-vos a batalhar, ou agonizar, como nós acabamos de dizer, diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Um detalhe importante aqui, tanto o pastor Hernandes quanto o pastor Augustus, eles fazem uma referência aqui muito importante
que eu quero compartilhar também, que ele diz o seguinte: batalhar pela fé, e fé aqui não é o ato de crer, mas é um corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós vivemos dias, né, em que as pessoas têm querido trazer para a igreja novas revelações, mas nós já temos a fé toda entregue para cada um de nós. Não temos nada mais fora das Escrituras para a nossa edificação. Portanto, as Escrituras estão fechadas e ela é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Nós estamos apenas frisando essa verdade que cremos. Letra B, propósito também dessa carta, combater as heresias, como nós já também afirmamos. Verso 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Não foi uma chegada abrupta, mas foi uma chegada vagarosa, em que eles foram ganhando a confiança das pessoas, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Quem são esses homens? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então veja que o cerne destas heresias está relacionado com a pessoa e obra de Cristo, provavelmente negando a divindade, né, a soberania de Cristo, o que o texto destaca. Né? Negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos falar um pouco também, e eu fiz um quadro logo a seguir, do uso do Antigo Testamento. Judas tem essa característica, ele cita textos, né, momentos do Velho Testamento para poder trazer os seus ensinamentos para os seus dias. Fizemos um quadro que é o seguinte: o que Judas usa no Antigo Testamento, qual é o pecado que ele está destacando e o resultado deste pecado. Então, na primeira coluna, aí nós temos o exemplo do Antigo Testamento, o verso de número 5, fala do povo liberto do Egito. Eu quero ler aqui, para que você possa acompanhar. Diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, e é isso que nós estamos citando, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele está falando? Ele está falando daquele episódio da saída do Egito, da libertação do Egito. Qual foi o pecado daquele povo? A incredulidade. E qual o resultado da incredulidade? Deus trouxe destruição naquele povo. Então veja, o que Judas está fazendo? Pegando exemplos do Velho Testamento, destacando o pecado desses irmãos agora relacionados àquilo que foi feito no Antigo Testamento e o resultado que é, neste caso, a destruição. O verso de número 6, ele vai citar anjos caídos. Olha o que ele diz: e há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Quem fala de anjos caídos é o Antigo Testamento. Qual o pecado desses anjos? A rebeldia, tanto que foram expulsos e caíram. E qual o resultado? Diz o texto que Deus trouxe sobre eles condenação. Temos ainda o verso de número 7, relembrando de Sodoma e Gomorra. Diz o texto: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo externo, sofrendo punição. Então ele lembra dos pecados de Sodoma e Gomorra, ele diz que o pecado foi da prostituição e o resultado do pecado, punição. Verso de número 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ele agora vai citar no capítulo 11, no verso 11, perdão, o caminho de Caim. Ele diz que foi corrupção, versículo 10 também trata a respeito disso, e o 11, e o resultado foi a condenação.
O verso 11, ele também destaca um outro personagem do Antigo Testamento, que é Balaão. Qual foi o pecado de Balaão? A ganância. E qual foi a condenação dele? A condenação. Perdão, qual foi o resultado? A sua condenação. E ele também cita a revolta de Corá, que foi insubordinado, diz o texto, nós estamos falando lá do período de Moisés, e o resultado da sua insubordinação foi condenação. Esse quadro mostra que Judas está usando exemplos do Antigo Testamento, alertando os crentes daquela época e falando como, inclusive, devem tratar esses falsos mestres que estão ali na igreja trazendo grandes problemas. Mas vamos seguir aqui. Quais as curiosidades que esse livro apresenta? Nós temos aqui pelo menos 3 versículos, na verdade 4 versículos. O primeiro, o verso 9 diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E você pensa assim, de onde Judas está tirando essa história? Veja bem, irmãos, ele não está usando um texto das Escrituras. Esse confronto do arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, ele tira essa história de um livro chamado Testamento e Assunção de Moisés. O livro é exatamente este aí, Testamento e Assunção de Moisés, que está inclusive no formato de PDF. E o que nós estamos dizendo com isso? Que Judas, ele pega um livro apócrifo dos seus dias, que conta essa história, e ele coloca esse texto no texto da Escritura, que é o livro que ele está escrevendo. Vamos seguir. Versos 14 a 16. Então, primeiramente, usou o livro que fala sobre Moisés. Versos 14 a 16. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ele também está aqui falando desses falsos mestres e ele cita versículo por versículo o trecho de uma obra pseudoepígrafa, ou seja, um livro apócrifo, não é um livro da Escritura Sagrada, chamado o livro de Enoque. O livro é exatamente este aí. Este, especificamente, um livro escrito pelos fariseus daquele tempo. Este livro não entrou no cânon sagrado, porque ele não foi apto, considerado apto ou aprovado para estar entre os livros da Bíblia, mas Judas cita esse livro, assim como o anterior, de forma muito tranquila. E a partir do momento em que são citados, eles então se tornam inspirados porque estão na Escritura Sagrada. O que a gente quer dizer e aprender com isso? Duas coisas, duas conclusões. Primeiro, a citação de livros não bíblicos não afeta a inspiração do texto de Judas. Aliás, esse livro custou a ser aceito, ou demorou um pouco mais a ser aceito, exatamente porque faziam esses tipos de citação. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo também cita outros autores que não bíblicos. Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja, lá em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, ele cita um autor grego, ateniense, para falar a verdade a respeito da palavra de Deus. Então ele está citando um livro que não é bíblico. Outra experiência de Paulo é 1 Coríntios 15, 33. Ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
parece um provérbio, né? A gente poderia dizer, Paulo usou o livro de provérbio lá do Velho Testamento. Não, ele pegou um provérbio, um ditado popular daqueles dias, e ele usa para poder trazer ensinamentos para a igreja. Então é mais uma citação de Paulo fora de livros bíblicos. E Tito 1,12, ele diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis entre preguiçosos. Essa também é a citação de um escritor que não está na Escritura Sagrada, mas que foi usado por Paulo para poder trazer ensinamentos para a igreja. Então, nós aprendemos isso aqui atrás, eu quero voltar, né? A citação de livros não bíblicos não afeta a inspiração do texto de Judas, porque o próprio Paulo, e nós acabamos de dizer, ele também fez isso sem nenhum prejuízo para a canonicidade do seu livro. Mas temos uma outra ideia tirada dessas curiosidades. Um livro não inspirado citado não o torna inspirado. O que a gente está dizendo com isso? O livro de Moisés era inspirado? Não, mas ele foi citado. O livro que falava de Enoque era canônico? Autoridade sobre a igreja? Não, mas eles também foram citados. Então, citar um livro não torna inspirado. Conter uma verdade não significa que o todo é inspirado. Então, nós aprendemos aqui que esses textos foram usados de livros fora da Bíblia e, quando incluídos nas Escrituras, aí sim eles se tornaram livros, né, ou palavras inspiradas por Deus, porque estavam contidas no livro de Judas, que compõe o cânon bíblico. Então, são curiosidades que o livro de Judas nos apresenta. Eu quero, então, encerrando, chegar aqui na nossa divisão do livro, né? São 23 capítulos, né? Eu até disse 25, mas são exatamente, são 25, os últimos dois são apenas a doxologia, mas dentro desses 23 versículos anteriores, nós temos aí três divisões básicas. A presença dos falsos mestres, versículos de 1 a 4, a identidade desses falsos mestres, versos 5 a 16, quando ele vai fazer citações do Velho Testamento, e a intolerância aos falsos mestres. Você percebe o tom de Judas, quando ele fala da presença dos falsos mestres, mostra a identidade deles, ele está falando de uma forma muito dura, mas quando ele fala da intolerância aos falsos mestres, ele está então se referindo à igreja. E ele então tem uma forma branda de se referir à igreja, mas dizendo, olha, vocês não podem ser brandos, vocês não podem ser tolerantes com os falsos mestres, vocês precisam combater todas as heresias. Na verdade, o resumo é isso que nós temos aí embaixo. É preciso defender a sã doutrina. E é isso que Judas fez, é isso que ele pediu para os seus leitores fazerem também, e na verdade é isso que nós devemos fazer também, né? É chamado de apologética, ou seja, a defesa do evangelho. Precisamos fazer isso também todas as vezes que a verdade de Deus ela é atacada, nós precisamos estar prontos para defendê-la. E nós chegamos então ao final do livro de Judas, um livro pequeno, como eu disse, com algumas curiosidades e características específicas, mas um livro muito importante, um livro que trata da maneira que temos que nos portar diante daquilo que não é a verdade, daquilo que é o falso ensinamento. Devemos ser veementes em combater estas heresias. E a minha oração é que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele traga, mais uma vez pedimos isso, a nossa memória, tudo aquilo que temos aprendido a respeito desses livros para compreendê-lo melhor no momento do estudo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que Ele abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.